Olá pessoal, vamos para a nossa segunda e última aula sobre cones. Então na aula passada a gente viu lá, né, a definição de cones, seus principais elementos, a altura, base, eixo, geratriz, né, vimos aquela relação no cone reto, né, que é aquele cuja altura incide no centro da circunferência, né, no centro da circunferência da base. Vimos a área lateral, né, uma coisa importante, né, a planificação de um cone reto, tá? E aí fizemos exercícios. Hoje a gente vai falar de volume, né, seguindo mais ou menos o mesmo panorama ali das pirâmides. Mas aí antes, vamos fazer um exercíciozinho a mais, tá? Envolvendo a área lateral do nosso cone, que é esse exercício aqui, ó, 95 da página 731. Exercício seco, né? Quer dizer, não tem gravura, ó. Ele fala: o bico de um avião tem a forma de um cone circular reto, cujo diâmetro da base mede 3 centímetros. Para revestir a superfície lateral desse bico, foram necessários 15/4 vezes π metros quadrados de chapa de aço. Calcule a distância do vértice desse cone ao plano de sua base, né? Ou seja, ao plano da circunferência. É um exercício, claro, né, contextualizado, como vocês perceberam, está falando de um bico de avião, né? O bico de avião, pessoal, normalmente quando vocês viajam ali, ele é meio arredondado, né? Aproximadamente um cone, mas tem aviões que o bico é um cone mesmo, né? Olha só, por exemplo aí, nosso Concorde. Viu, pessoal? Então nosso conezinho reto, ó, vou pegar aqui a gravurinha que a gente já usou na aula passada, né? Conezinho reto ali. Esse aqui então tá fazendo o papel do nosso bico do avião, tá? Se você preferir enxergar assim, né? Tá liberado também. Mas vamos deixar ele em pé, né? Vamos deixar ele em pé. Aí é claro, pessoal, quando ele tá falando a distância do vértice do cone ao plano da base, ele tá falando da sua altura, né? E quando ele tá falando que para revestir a superfície lateral desse cone, né, desse bico que tem a forma cônica, são necessários 15/4 π metros quadrados, ele está falando claramente, pessoal, da superfície lateral do cone, né? Ó, pegar aqui o meu chapeuzinho do meu filho aqui, né? Você está revestindo aqui, né? No caso de papelão, né? Mas aí no nosso caso exercício de aço, a superfície cônica. Então claramente esse 15π/4 é a nossa área lateral, tá? Do cone. É bom, é claro. Mas, de qualquer maneira, é aquela coisa ali, né, da contextualização, de você passar do exercício contextualizado para a matemática, né, para a álgebra que a gente aprendeu ali, né. A gente viu, né, pessoal, na aula passada, né, que quando a gente faz a planificação de um cone, isso dá um setor circular, cujo raio do setor circular é a geratriz, né, e cujo comprimento do setor circular é justamente o comprimento da base, né, que seria o nosso 2πr. E a gente viu, pessoal, né, demonstramos, depois no exercício lá, fizemos de novo, sem usar a fórmula, mas a gente viu que a área lateral é dado por πrg, né? Então hoje, agora, a gente vai usar essa formulazinha, tá? Na aula passada, ao fazer o exercício, a gente acabou demonstrando ela de novo, mas aqui a gente vai usar ela. É uma formulazinha fácil de gravar, né? Então, πrg é igual a 15π/4. Beleza, pessoal? Vou tirar esse meu conezinho reto aqui. Já ajudou bastante. Aí aqui a gente, ó, corta o π, né? Corta o π aqui. E como o diâmetro da base é 3 metros, né? Esse Rzinho, então, é metade do diâmetro, 3/2 metros, tá? Então a gente tem aqui 3/2 vezes a geratriz é igual a 15/4. E aí dá para cortar, né? O 3 com 15 fica 5 e o 2 com 4 fica 2 ali. E a gente conclui então que a nossa geratriz vale 5/2, tá? E o que ele quer é a altura do cone, né, pessoal? A altura do cone. Aí eu vou colocar novamente o nosso conezinho reto aqui, para a gente lembrar daquela relação, né? Da única relação. E na pirâmide são duas, né? Mas no cone é só uma, né? Essa relação aqui que diz o quê? Estabelece que
A geratriz ao quadrado é a altura do cone ao quadrado, mais o raio da base ao quadrado, a altura do cone chamado de Hzinho, né? E não de Hzão, então Hzinho aqui. Aí olha só, agora é só fazer as contas, né? Lembrando dessa relação, é só fazer as contas. G 5 meios, G ao quadrado, 25 quartos. H é o que eu quero saber, essa distância do vértice significa, né? A altura, né, do cone, mais 3 meios ao quadrado, né? 3 meios ao quadrado, 9 quartos, certo? Isso implica que H ao quadrado é 25 menos 9, 16 quartos, mais 16 sobre 4 é igual a 4. Então, a nossa altura do nosso conezinho, ou em outras palavras, a distância do vértice desse cone ao plano de sua base, vale 2 metros. Tudo bem, pessoal? Então, um exercíciozinho a mais ali, faltou na próxima aula, na aula anterior, está fazendo agora. E agora vamos passar para o volume dos cones, tá? Então, pessoal, no volume dos cones, a gente vai novamente lançar mão do princípio de Cavalieri, né? Aquele lá das pirâmides. Então, a gente vai pegar uma pirâmide aqui, de base quadrada, que eu não sei se vocês lembram, mas foi a primeira que a gente demonstrou ali, né? Da base quadrada, que a gente pegou o plano, o cubo lá e dividiu em 3 pirâmides iguais, tá? Vamos escrever esse nome aqui, pessoal. Muito importante esse princípio. Escrever ele aqui de novo. O nomezinho dele, né? Muito usado em geometria espacial, tá? Então vamos botar de novo aqui o princípio de Cavalieri. Lembra, pessoal, o que esse princípio estabelece? Ele estabelece assim, ó, você tem dois sólidos com a mesma altura. Dois sólidos com a mesma altura. E aí eu estou pegando aqui um que é uma pirâmide quadrangular e o outro que é um cone cuja área da base desse cone é igual à área da base dessa pirâmide, é igual à área desse quadrado. Tudo bem, pessoal? Claro que existe, né? Claro que dado um quadrado qualquer, você consegue uma circunferência que tem como área a mesma área desse quadrado aqui. E aí o seguinte, ó, pessoal, à medida que você corta planos aqui, ó, desde a altura, da base até o vértice, como eles têm a mesma altura e têm a mesma área da base, em qualquer altura intermediária, ou seja, aonde esse plano estiver cortando, isso vai dar, na interseção da pirâmide e do cone, figuras que também têm a mesma área, tá, pessoal? Isso é porque, pessoal, a área da base aqui, ó, em cada um desses sólidos, dividido pela altura ao quadrado, tá? Isso é uma constante, tá, pessoal? Então, como as alturinhas aqui, ó, são as mesmas, porque os planos das bases a gente está tomando os mesmos, e as áreas da base são as mesmas, certo? E dá para concluir facilmente que essas áreas aqui são as mesmas em qualquer nível que os planos estão cortando esses dois sólidos. E o princípio de Cavalieri vai estabelecer, então, que se isso acontecer, e isso está acontecendo aqui, tá? Nesse caso, os dois sólidos têm volumes iguais. Tem o mesmo volume. Ora, o volume da pirâmide, pessoal, era 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Então, por Cavalieri, o volume do cone, fazendo essa jogadinha aqui, também vai ser 1/3 dessa área da base aqui vezes a altura, certo? Assim como era num prisma qualquer, né? Numa pirâmide qualquer, não só quadrangular. A diferença aqui é que a área da base do nosso cone não muda nunca, né? Ela sempre vai ser πr ao quadrado, porque sempre a gente vai estar uma circunferência. Então, a fórmula do volume do cone é dado por πr ao quadrado vezes a sua altura, vezes h, hzinho ou hzão, tanto faz, tá? Dividido por 3. Beleza, pessoal? Então não mudou nada, né, com relação à pirâmide. Continua 1/3 da área da base vezes a altura. Mais uma vez, o princípio de Cavalieri aí nos ajudou a chegar nessa formulazinha. Tudo bem, pessoal? E agora a gente vai fazer exercícios desse volume aí. Beleza? Vamos lá, então? Fazer aqui o nosso primeiro exercício.
O exercício, então, pessoal, 45 da página 694, tá? Pessoal, lembrando, pessoal, isso aqui que a gente fez, tá? Acabamos de fazer ali na hora de demonstrar, né? A figura ali era um cone reto, tá? Mas poderia ser um cone oblíquo também, tá? Aquela fórmula do volume também vale para cone oblíquo. Como eu comentei, nunca vi nenhum exercício de vestibular, nem de vestibular militar, envolvendo superfície lateral, área lateral de um cone oblíquo, né? Agora, volume tem. Volume tem, então é o caso aqui, tá? Mesma coisa na pirâmide, né? Na pirâmide é mais raro, mas até que existe, acima de 90% das pirâmides retas. No cone eu nunca vi de área lateral, mas de volume pode muito bem ter, e é esse o caso aqui, né? Você pega um cone circular de vértice L e centro da base O, raio 6 decímetros, tá? Então esse raiozinho da base 6 decímetros. Esse segmento da figura LO mede 12, quer dizer o eixo, né? Segmento que vai do centro até o vértice, está medindo 12 decímetros e forma com o plano da base um ângulo de 45 graus, conforme está mostrando aí pra gente essa figura, tá? E aí ele pergunta o volume desse cone, tá, pessoal? Aí assim, ó, o volume, né? Nesse caso aqui, a gente não vai fazer nenhuma mudança de unidade, tá? Então o volume vai ser dado por decímetro cúbico, que vale lembrar, né? Sempre que decímetro cúbico é equivalente a litro, a 1 litro. Então esse volume aí, a gente vai estar calculando na consagrada unidade de litros, tá? A gente vai ver quantos litros aí cabem nesse nosso cone, tá? Nesse nosso conezinho aqui, cuja fórmula do volume desse cone é 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura do cone, Hzinho ou Hzão, né? Dependendo de como você prefere escrever isso aí. Mas o volume do cone, então, é dado por isso aqui, seja o cone reto ou oblíquo. Tudo bem? Então, claro, o nosso raio aqui já foi dado, vale 6. Só falta calcular essa altura, né? E aí, como é que a gente vai calcular essa altura, pessoal? Enfim, eu vou calcular aqui, né? Espero que vocês me acompanhem legal. Pelo seno do 45. Né? Essa funçãozinha trigonométrica aqui, ó, no triângulo LO, vamos dar nome aos bois aqui, M, né? Esse triângulo LOM, retângulo em M, nos permite calcular o seno de 45, que pela tabela é raiz de 2 sobre 2, e pela figura é cateto oposto H sobre a hipotenusa desse triângulo, que é o segmento LO, que mede 12. Beleza, pessoal? Então aqui eu vou escrever primeiro esse H sobre 12 aqui, ó. H sobre 12 é seno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Isso implica que a nossa alturinha aqui vale 6 raiz de 2 decímetros. 6 raiz de 2 decímetros. Logo, o volume do nosso cone vai ser dado por 1/3 vezes π vezes 6 ao quadrado, 36, beleza? R ao quadrado, R vale 6, 6 ao quadrado, 36, vezes 6 raiz de 2. Ok, pessoal? Vou cortar esse 36 com esse 3, vai dar 12 vezes 6. O volume do cone, então, vale 12 vezes 6, né? 72 raiz de 2 π decímetros cúbicos. Beleza, pessoal? É essa respostazinha que está no livro. Se você não é muito satisfeito com ela ali, porque você quer saber quantos litros tem afinal, você quer um número inteiro, né? Faz uma aproximação lá, né? De raiz de 2 para 1,4 e o π mais ou menos para 3,14. E aí você tem um númerozinho mais da vida real, vamos dizer assim. Tudo bem, pessoal? Aí você faz essa continha na calculadora ali e vê quantos litros caberia nesse cone, ok? Vamos fazer mais um? Fazer mais um exercíciozinho? Pessoal, esse exercício não está no livro, tá? Ele caiu nesse vestibularzinho aí, da Faculdade Mackenzie, e aí ele explora o fato de um cone ser um sólido de revolução, né? De um triângulo retângulo rotacionado em torno de um dos seus catetos. E aí ele fala, né, ó,
Em um triângulo retângulo, a medida do menor cateto mede 6. Ó, então vou desenhar um triângulo retângulo aqui, aonde o menor cateto vale 6 centímetros, tá? Aí ele fala o seguinte: rotacionando esse triângulo em torno desse cateto, tá? Rotacionando esse triângulo em torno do cateto menor, né? Desse cateto aqui, de 6 centímetros, obtém-se um sólido de revolução. Ele nem fala que é um cone, mas a gente sabe que é, né, pessoal? De volume 128 pi centímetros cúbicos. Nessa condição, a área total da superfície do sólido de revolução em centímetros quadrados é. Então ele te deu o volume e pediu a área total, pessoal. Então, como é que a gente vai fazer isso aí, ó? A gente vai. Então eu vou chamar esse outro cateto maior aqui de R. Por que de R, né? Porque quando eu rotacionar ao redor desse cateto de 6 centímetros, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: vai fazer tipo um conezinho, que é tipo um chapéu de chinês, né? Quer dizer, a área da base dele vai ser bem maior do que a altura, né? Porque esse cateto aqui, que vai ser o raio, né? No final das contas, da minha circunferência da base, deixa eu fazer o desenho aqui, pessoal. Ele já é maior do que a altura, né? Do que vai ser a altura do nosso cone, tá? Então a gente vai ter tipo um chapeuzinho chinês aqui, ó. Aonde aqui, ó, vai dar então o meu raio da base, que eu não sei, que é R, e a minha alturinha, que é 6. Tá bom? Aí o que acontece? Ele fala que o volume desse cone é 128 pi centímetros cúbicos. Mas como é que é o volume? O volume é 1/3 de pi r ao quadrado, o r eu não sei quanto é, vezes a altura, que é 6, isso é igual a 128 pi. Eu vou cortar o pi com pi, vou cortar o 6 com 3 aqui, vou obter um 2 aqui, e vou cortar ainda esse 2 com 128, que vou obter aqui então 64, tá? Então o raio ao quadrado é 64, logo o meu raio é raiz de 64, o meu raio vale 8 centímetros. Ok, pessoal? O meu raio vale 8 centímetros. Aí ele quer a área lateral, a área total, perdão. A área total vai ser dado por quem, pessoal? Vai ser dado pela área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que a gente vai usar a formulazinha, pessoal, πrg, aonde G é geratriz, né? Então isso aqui vai ficar como, ó? Aqui é... Isso, tá certo. Raio é 8 centímetros, né? Então 8 ao quadrado, 64, vai dar 64 pi, mais pi vezes 8, vezes a geratriz, pessoal. A geratriz, ela tá aqui, ó. A geratriz vai ser a hipotenusa desse triângulo, né? Claro, né? Ó, altura, raio, geratriz, tá? Então a geratriz é a hipotenusa desse triângulo. E esse triângulo é pitagórico, né, pessoal? Porque o raio vale 8 aqui, ó. Se você fizer o teorema de Pitágoras, você vai encontrar que o G é igual a 10, tá? Mas não precisa fazer, né? Lembra? 3, 4, 5, agora dobrou. 6, 8, a hipotenusa, que é a minha geratriz, só pode ser 10. Então isso aqui... 8, π vezes 8 vezes 10. Então a minha área total vai ser dado por 64 π mais 8 vezes 10 é 80 π. 80 π. Isso dá um total de 144 π centímetros cúbicos. Que a gente vai ver no próximo exercíciozinho, que isso aqui é ml, tá? Centímetro cúbico equivale a mililitro, tá bom, pessoal? Mas então, alternativa letra A aí, pessoal. Vou deixar vocês como exercício, pessoal, calcular o volume desse sólido, tá? Se ele girasse em torno do outro cateto, tá? Do cateto R aqui. Tranquilo, né, pessoal? Se ele girasse em torno do 8 aqui, né? Desse cateto aqui, aí o 6 passaria a ser o raio da base e o 8 passaria a ser a altura. Tudo bem? Fácil de fazer também.
vou deixar vocês fazendo essa continha em casa. E o outro, um pouquinho mais elaborado, é se você girasse em torno da geratriz, pessoal. Se você girasse em torno da geratriz, tá? O que você faria aqui no caso desse? Ó, vou dar a diretriz para vocês fazerem, vocês fazem a conta depois. Ó. Quando você gira em torno da hipotenusa, né? Em torno não da geratriz, né? Geratriz desse cone aqui, mas em torno da hipotenusa, em torno desse lado aqui, que a gente viu que mede 10, isso vai formar dois cones, pessoal. Ambos com a mesma base, que vai ser quem? A altura relativa à hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa, nesse caso, vai ser o raio da base. E outra com a altura igual a essa projeção aqui. Deixa eu dar nome aos bois aqui. ABC. Uma altura vai ser a projeção MC e no outro a MD. Então vão ser dois conezinhos. Faz essa conta em casa, pessoal. É interessante fazer isso de vez em quando. De vez em quando cai em vestibular isso aí, ó. O sólido num triângulo retângulo rotacionado em torno da hipotenusa. Em torno da hipotenusa. É o caso mais difícil. Tudo bem? Vamos fazer agora mais um exercício? Pessoal, para finalizar então esse exercício, ó, 52, da página 694. Aí, ó, ele fala que tem um copo na forma de um cone circular reto, tá? Com 16 centímetros de altura e 8 centímetros de diâmetro, tá? Da boca. Vocês já viram uns copos desses, né? Para tomar caldo de cana, por exemplo, é a forma cônica mesmo, né? E aí ele contém uma certa quantidade de água, pessoal, que não vai até o topo, ó. Colocando-se sobre uma mesa, de modo que o eixo do cone fique na posição vertical, tá? Quer dizer, ele não está inclinado ali. Constata-se que a água atinge 12 centímetros de altura. Então o nível da água aqui é com 12, tá? Ainda tem uma diferença de 4 centímetros aqui com relação ao topo. Conforme mostra a figura. Calcule o volume de água contido no copo em milímetro, pessoal. Em mililitro, perdão, em mililitro. Pessoal, mililitro, tá? Vamos falar disso aqui rapidinho. Mililitro é centímetro cúbico, beleza? Porque decímetro cúbico é litro, é 1 litro, tá? E decímetro são 10 centímetros, né? Então, decímetro cúbico é 10 ao cubo, que é 1000 centímetros cúbicos, que é 1 litro. Então, 1 centímetro cúbico é a milésima parte do litro, é igual, então, portanto, milésima parte do litro, 1 mililitro. Beleza, pessoal? Se você esquecer essas coisas, faz essa análise dimensionalzinha aqui, que ela é muito, muito útil, tá? E esse exercício, pessoal, a gente vai resolver ele, tá? A partir de uma semelhançazinha de triângulo, que vai também ser útil, tá? Essa ideia, por isso que eu peguei esse exercício também, também vai ser útil quando a professora Karina for falar de tronco com vocês, tá, pessoal? No caso aqui, por exemplo, se ele perguntasse o volume do cone que não está preenchido de água, isso daria um tronco de cone, que vai ser a próxima matéria que vocês vão ver com a professora Karina, tá? Então, isso vai ter uma formulazinha, tá? E essa formulazinha nasce dessa semelhança de triângulos aqui que a gente vai fazer, tá? Poderia até fazer mais direto, depois eu comento também o método direto. E é isso aí, pessoal. Cuidado com o impulso, tá? Aqui no caso, né, ó, 16 e 12 está numa proporção de 3 quartos, né? 12 é 3 quartos de 16. Mas o volume não vai ser 3 quartos do volume todo do cone. Tudo bem? Se fosse um cilindro, tudo bem, né? Homogêneo no final, né? Mas o fato de que a maior parte do volume vai estar a partir do momento que essas áreas da base vão ficando maior, então a gente pode concluir com certeza que isso aqui será menos de 3 quartos e a gente vai ver como é que calcula isso, tá, pessoal? E aí eu vou fazer essa semelhança de triângulos aqui, ó. Desse triângulo com esse triângulo aqui, ó. Beleza? Do triângulo VMP e VNX. Botei umas letras quaisquer aqui, tá? São retângulos, tem um ângulo em comum, logo são semelhantes, tá? O VMP com o VPX. Então o raio, que é esse meu segmento PM aqui, ó, esse raio da base do meu nível de água, ele está para 6, tá? Que é o raio. Desculpa, está para 4,
que é o raio da circunferência, ela tem 8 de diâmetro, então meu raio está para 4, assim como a minha altura do pequeno, a altura do nível de água, 12, está para 16. Ok, pessoal? Aí eu posso cortar esse 16 com esse 4 aqui, 12 sobre 4, eu concluo que o meu raio vale 3, tá? 3 centímetros é o raio do meu nível de água. E aí, com o raio do meu nível de água, eu calculo facilmente o volume de água, né? O volume de água preenchido, porque é um cone de altura 12, e agora eu tenho também o raio da base dele. Então, meu volume de água vai ser 1/3 π r ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 12. 3 ao quadrado corta com 3 aqui, e 3 vezes 12, 36 π, ou seja, aproximadamente 110, mais ou menos, centímetros cúbicos, que é mililitro. Ok, pessoal? Então, os 36 π mililitros, pessoal. É claro que você podia ver assim, né, pessoal? Ó, a altura desse cone grandão é o dobro do diâmetro. Logo, a altura desse nível de água, como eles são semelhantes, vai ser o dobro do diâmetro aqui. Então, o diâmetro do nível de água seria 6, logo o raio seria 3, e você não precisaria fazer toda essa semelhança de triângulos, poderia ter feito uma coisa na cabeça. Tudo bem, pessoal? Poderia fazer aqui, né? Mas eu fiz questão de fazer essa semelhança de triângulos ali, porque ela vai estar presente ali na parte de cones, então já estou mais ou menos preparando o espírito de vocês para essa parte que vai vir aí com a professora Karina. Tá bom, pessoal? Ok? Para finalizar, então, assim como foi em pirâmide, vou botar esses exercícios aqui para vocês tentarem fazer, não muitos, tá? Tem 10 aí, cara, eu vou acrescentar o 49, que eu queria fazer hoje, mas acabei não fazendo. Então, ó, página 690, 32, 34, 36, 37, 39, e a página 694, 41, 42, 46, 50, 51 e 49. Beleza? Só exercíciozinho proposto mesmo, só para dar uma treinada legal nessa parte aí. E boa sorte, boas aulas aí com a professora Karina falando de tronco, tá bom? Então tá bom, pessoal, um abraço.